Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa reflexão sobre Maria Santíssima, nossa 28ª reflexão. Vamos meditar um pouco sobre Maria Santíssima. Dentro desta reflexão, nós devemos sempre levar em consideração todas aquelas que nós já fizemos, porque sempre tem um certo complemento, entre um tema e outro. Então hoje vamos apresentar as necessidades de nos santificar por meio de Maria Santíssima. Por quê? É a pergunta que se faz. Primeiro, a vontade de Deus é que nos santifiquemos. Basta ver a gente dar uma olhada na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 4. Diz assim: Ele, isto é, o Pai Eterno, nos escolheu em Cristo, antes de criar o mundo. Se fomos escolhidos em Cristo antes de criar o mundo, então o Pai, no seu amor, escolheu Maria, para que, gerando o Filho dele na humanidade, nos tornássemos filhos no Filho. O plano de Deus não é improvisado. E continua São Paulo, para que, expressa finalidade, sejamos santos e imaculados, isto é, sem defeitos, diante dele, isto é, do Pai, no amor. Então, no primeiro momento, por que nós devemos nos santificar por meio de Maria? Então, a vontade de Deus é que nos santifiquemos. Deus quer a nossa santificação. Santificação é um processo de caminhada, de aperfeiçoamento à luz da graça divina. O segundo ponto, para que nos santifiquemos, devemos praticar as virtudes. As virtudes como condição para se alcançar a santidade. Terceiro, para praticar as virtudes, necessitamos da graça de Deus. Santa Teresa dizia, tudo é graça. Então nós precisamos sempre dessa graça que antecede a nossa iniciativa. É uma graça coadjuvante que nos acompanha e nos conduz até a perseverança final. Então é uma graça fundamental na nossa vida. Não se pode viver as virtudes sem a graça divina. E quarto, para encontrar a graça de Deus, nós temos que encontrar Maria, porque ali está toda a experiência da graça divina. Isto é, quando diz Maria cheia de graça, transbordante da graça do Pai, da graça divina. E diz, e por que se deve ser assim? Então nós vamos ver uma série de porquês que se deve buscar todo esse processo de santificação, sendo que ele termina de que, encontrando Deus, nós devemos então encontrar Maria. Porque só Maria encontrou graça diante de Deus. Eis que encontrastes graça diante de Deus. Isso foi dito somente a Maria e mais ninguém. Lucas, capítulo 1, versículo 30. A nenhum outro ser deste mundo foi dita esta palavra. Só a Maria. Não se disse essa palavra aos patriarcas, nem mesmo aos profetas, nem a todos os santos da lei antiga, se fala deste modo. Essa expressão é única e foi dada somente a Maria. Então, segundo ponto, por quê? Porque Maria deu o ser e a vida
foi nela que foi gerado o ser e a vida, o autor da graça. E por isso se chama a Mãe da Graça, que ela é portadora de toda a graça divina, a ponto de gerar na humanidade perfeita e completa o Filho Eterno de Deus. Terceiro ponto, porque Deus Pai, de quem todo o dom perfeito e toda a graça descende, tem sua origem, como de sua fonte essencial, dá a Maria, o seu filho. Deu a Maria todas as graças para ser a mãe do seu filho. Um quarto ponto, porque Deus a escolheu tesoureira, administradora, dispensadora de todas as graças, de modo que tudo passa por suas mãos. E conforme o poder que ela recebeu, ela reparte a quem quer, é um ato de vontade daquele que quer receber as graças. Então, ela reparte a quem quer as graças do Eterno Pai, as virtudes de Jesus Cristo, os dons do Espírito Santo. O quinto ponto, porque na ordem da natureza se tem de ter filho, pai e mãe. Assim, na ordem da graça, na ordem da graça, se deve ter Deus por pai e Maria por mãe. Um outro ponto, sexto ponto. Como Maria formou a cabeça dos predestinados, Jesus Cristo, isto é, Jesus Cristo é a cabeça dos predestinados, a ela pertence formar os membros desta cabeça, que são os cristãos. Quem quer ser membro de Jesus Cristo, cheio de graça e verdade, deve deixar-se formar por Maria, mediante a graça de Jesus Cristo, que reside plenamente em Maria, para comunicá-la, os membros verdadeiros de Cristo e os verdadeiros santos. Sétimo, porque o Espírito Santo, que desposou com Maria, e nela, por meio dela, formou a sua obra mestra, o Verbo encarnado, Jesus Cristo, e que o Espírito Santo, depois da concepção, jamais repudiou Maria, mas que continua sendo esposa contínua, produzindo todos os dias, nela e por ela, os predestinados de modo verdadeiro e misterioso. Oitavo, como diz Santo Agostinho, porque neste mundo dos predestinados estão encerrados no seio de Maria e não saem à luz até que a mãe os conduz à vida eterna. Assim, como toda criança recebe todo o alimento de sua mãe, que dá proporcionalmente à sua debilidade, assim os predestinados tiram todo o seu alimento espiritual e sua força de Maria. Nono, Maria é o grande molde de Deus. Ela foi feita pelo Espírito Santo para formar o homem-Deus, pela união hipostática, e para formar um homem deificado pela graça. 10. Maria é o paraíso de Deus, o seu mundo inefável, de onde o Filho de Deus entrou para fazer maravilhas, para guardá-la e ter dele suas complacências. Maria é o Santíssimo Sacrário de Deus vivo. Ela é o templo da Santíssima Trindade.
Deus se encontra em todas as partes, mas em nenhuma parte podemos encontrar tão próximo e ao alcance da nossa debilidade como em Maria. Em todas as partes encontramos o pão dos fortes e dos anjos, mas em Maria encontramos o pão dos pequenos. Isso quem falava era Santa Teresinha do Menino Jesus. 11. Maria, por ser mãe, não é impedimento para a união com o Criador. Não é Maria que vive, é só Jesus Cristo, é só Deus que vive nela. Por isso, quanto mais unida está a pessoa a Maria, tanto mais permanece unida a Deus que nela habita. Quem encontra Maria, encontra Jesus. E em Jesus, encontra Deus. Não existe caminho mais seguro e rápido a Deus, senão com Maria. Se deve buscar a Deus por meio de Maria. Então, por isso, que nós vamos encontrar, dentro desta missão de Maria, na história da salvação, todos aqueles títulos marianos, onde ela faz parte, onde ela é cada dia mais amada, venerada, e onde nós podemos encontrar toda a graça divina. Quando você pega a ladainha, vou citar somente algumas partes. Diz que Maria é mãe de Jesus Cristo, o homem que ela gerou, mas ela também é mãe da divina graça, porque ela gerou a graça divina, o Filho, numa humanidade perfeita. Ela é mãe puríssima, porque foi preparada para ser a mãe do nosso divino Salvador. Ela é mãe castíssima, imaculada, mãe do Criador, mãe do Salvador, mãe da Igreja. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.